Boa noite a todos, colegas vereadores, boa noite ao público que se faz presente nessa Casa de Leis, aqueles que nos acompanham pela TV Web e aqueles que nos acompanham pela TV Assembleia. Daremos início a mais uma sessão extraordinária deste dia 5 de maio de 2013. Eu solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Amarildo Araújo, Ângelo César Lucas, Celso Andreon, Claudemir Souza, Erildo Nadai, Ilma Crisóstomo, Itamar Alves Freire, Jaqueline Moraes, Joel Perovano, Jocelino Miguel presente, Zé do Miguel, Messias Donato, Marcos Brunos Bastos, presente. José Lopes de Faria, Pedro Henrique da Silva, Roberto Aldrigues Amorim, Robson Schaefer, Sérgio Camilo Gomes, o Wellington Silva. Havendo número legal, em nome de Deus, dou por aberta a sessão, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do versículo bíblico. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tenho bom ânimo, eu venci o mundo. João, capítulo 16, versículo 33. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do expediente. Retirar de pauta, César? Projeto de lei do Legislativo, segunda discussão. Vereador Ângelo César Lucas. Projeto de lei CMC 076/2013. Institui no calendário oficial do município de Cariacica o Dia Municipal da Prevenção ao Câncer de Colo do Útero. Coloco o projeto de lei em discussão. Não havendo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Vereador Celso Andreon. Projeto de lei número 046. Vereador Celso Andreon, retirar de pauta por ausência do autor. Antes, justificar a ausência da nossa vice-presidente Jaqueline Moraes. Hoje ela fez um tratamento odontológico de extração, daí a justificativa da ausência da nobre vereadora. Vereador Ilma Crisóstomo Siqueira, projeto de lei 94/2013. Dispõe sobre a criação do Centro de Reabilitação Cidadania, ou CRC. Coloco o projeto de lei em discussão. Não havendo, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei CMC 102/2013. Autoriza o Executivo a implantar banheiros químicos removíveis nas feiras livres. Coloco o projeto de lei em discussão. Não havendo, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Vereador Itamar Alves Freire, projeto de lei CMC 87/2013. Dispõe sobre a instituição do programa Parceiro da Saúde do Idoso. Coloco o projeto de lei em discussão. Não havendo, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Jaqueline Moraes da Silva. Retirado de pauta por ausência da autora. Joel Gabriel Perovano, vereador, projeto de lei CMC 0129/2013. Autoriza o Executivo a instituir a obrigatoriedade no ensino de de normas de trânsito no ensino fundamental e no médio das escolas da rede municipal. Coloco o projeto de lei em discussão. Não havendo, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado.
Vereador Messias Donato, projeto de lei CMC 99/2013. Estabelece as normas suplementares ao Legislativo Municipal no tocante ao uso do consumo de produtos fumigêneos. Coloco o projeto de lei em discussão. Não havendo, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Vereador Pedro Henrique da Silva, seu Pedro. Projeto de lei CMC 123/2013. Dispõe sobre o procedimento de notificações compulsórias da violência contra a mulher atendido nas redes de serviços de urgência e emergência pública e privadas, bem como as redes básicas de saúde. Coloco o projeto de lei em discussão. Não havendo, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Vereador Roberto Aldrigues de Amorim. 124/2013, projeto de lei. Autoriza o Executivo a fornecer ao pequeno criador rural vacina contra a febre aftosa. Coloco o projeto de lei em discussão. Não havendo, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei do Legislativo em primeira discussão. Vereador Ângelo César Lucas. Projeto de lei 118/2013. Dispõe sobre a criação de creche do idoso para maiores de 60 anos. Coloco o projeto de lei. Convido o secretário da Comissão de Justiça e Legislação Final para fazer a leitura do parecer, vereador Itamar Alves Freire. Boa noite, mesa diretora. Boa noite, senhores vereadores, vereadora, funcionário dessa Casa de Leis, público presente. Projeto de lei número 018/2013, autoria vereador César Lucas, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento e Comissão de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social. Parecer conjunto. O presente parecer tem por objeto o projeto de lei 018/2013, datado de 15 de fevereiro de 2013, de autoria do ilustre vereador Ângelo César Lucas, do PTC, que objetiva a dispor sobre a criação de creches para maiores de 60 anos, conforme especificadas e da outras providências. A matéria em epígrafe foi encaminhada às comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamentos, Comissão de Educação, Saúde, Turismo, Assistência Social e Comissão de Direitos Humanos e Segurança Pública. Ao teor dos artigos 75, 76, 81 e 82 da Resolução 37 de 91, Regimento Interno deste Poder Legislativo. A Lei número 10.741, de 1º de outubro de 2003, em seu artigo 1º, 2º, 3º alinear, artigo 4º, 7, 8, 9 e 10, parágrafo 3º e artigo 10º, 5º e 18, e parágrafo 3º e artigo 37, parágrafo 3º e parágrafo único do artigo 46, que assim estão alencados. Artigo 1º. É instituído o Estatuto do Idoso destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Artigo 2º. O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que se trata esta lei, assegurando-lhe por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades para preservação
de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. Turismo e desenvolvimento. Pode colocar em discussão? Rapaz. O presente parecer tem por objeto o Projeto-Lei 018. No artigo 3º, é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar ao idoso com absoluta prioridade a efetivação do direito à vida pública, assegurando-lhe a saúde, a alimentação, a educação, a cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar comunitária. Não tem aonde está o parecer aqui, cara? Isso tudo, pô, caramba. 5 folhas. Diminui. Mas ele não traz aqui, ó. Diminui. Para os efeitos desta lei, considera-se violência contra o idoso qualquer ação ou omissão praticada em local público ou privado, que lhe cause morte, dano ou sofrimento físico ou psicológico. O idoso tem direito à moradia digna, no seio da família natural ou substituta, ou desacompanhado de seus familiares, quando assim o deseja, ou ainda em instituição pública ou privada. A política de atendimento ao idoso far-se-á por meio do conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, para as ações cívicas fundadas em interesses difusos, coletivos, individuais, indisponíveis ou homogêneos, considera-se legítima e corretamente a União, o Estado e o Distrito Federal e os municípios. Assim sendo, não havendo óbice, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, a Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social e a Comissão de Direito Humano e Segurança Pública opinam pela constitucionalidade da matéria abalha. Coloco o parecer em discussão. Não havendo... Coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Declaração de voto. Esse é o parecer. Deixa no voto. Coloco o projeto de lei em discussão. Vereador Robson Schaefer. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, público e presente. Parabenizo ao vereador César Lucas por estar apresentando esse projeto aqui na Câmara Municipal de Cariacica, porque quem assistiu uma matéria ontem na televisão, um senhor idoso, abandonado dentro da casa há 5 dias e foi salvo por uma vizinha. Que essa vizinha, senhor presidente, tinha um bom relacionamento com esse senhor e todo dia conversava com esse senhor. Esse senhor ficou desaparecido por 5 dias, dentro da sua própria casa, caído debaixo de um banco. E essa vizinha solicitou à Polícia Militar que fizesse uma revisão na casa desse senhor para ver o que estava acontecendo. E a Polícia Militar chegou lá, achou essa pessoa caída, praticamente quase morta, dentro da sua casa, no meio de um monte de ratos e barata, onde há 1 ano atrás perdeu a sua irmã, que acharam dentro da sua própria casa, morta, praticamente morta, foi pegada às pressas e levada para o hospital, mas não conseguiu sobreviver de tanta mordida de rato que sofreu dentro da sua própria casa. Então, parabenizo ao vereador César por esse projeto. Muito obrigado, senhor presidente. Antes aqui, registrar a presença do Emerson, subsecretário da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento. Gugu, seja bem-vindo à nossa Casa de Leis.
Declaração de voto, vereador Joel Gabriel Perovano. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, boa noite a todos. Quero parabenizar o vereador pelo excelente projeto, viu, vereador? Mas gostaria aqui, senhor Bi, senhor Osés, eu gostaria de convocar a Comissão de Finanças para segunda-feira, às 16 horas. Nós temos o parecer da LDL, nós temos que dar segunda-feira, e então está convocado, inclusive o senhor César pode participar conosco como suplente, pode dar suas opiniões. Muito obrigado. O projeto continua em discussão. Não havendo, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Segue. Tá certo. Vereador Erido Denadai, projeto de lei CMC 088/2013, dispõe sobre a regulamentação da atividade de psicopedagogia nas escolas da rede pública e privada municipal. Convido o secretário da Comissão de Justiça, Legislação e Redação Final, Itamar Alves Freire, para a leitura do parecer. Projeto de Lei 088/2013, autoria vereador Erildo Denadai. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. E Comissão de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social. Parecer conjunto. O presente parecer tem por objeto o projeto de Lei 088/2013, de autoria do ilustre vereador Erildo Denadai, do PT, que dispõe sobre a regulamentação da atividade de psicopedagogia em escolas da rede públicas e privada do município de Cariacica e da outras providências. Em cumprimento ao processo legislativo, foi a proposição encaminhada à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e à Comissão de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social, para cada qual analisar o aspecto que seja de sua competência. Discutida a proposta pelas mencionadas comissões, optarem em dar seus pareceres conjuntos. A medida de natureza legislativa e não há qualquer impeditivo legal, e estando ainda de acordo com os artigos 106, 124 e 133, todos do regimento interno. As presentes comissões compete manifestar-se acerca deste projeto de lei em cumprimento aos artigos 75 e 81, bem como, se for o caso, oferecer substitutivo ou emendas em termos do inciso 3º do parágrafo 1 do artigo 90, todos do regimento interno. Desta forma, para melhor adequar o projeto de lei 088/2013, estas comissões apresentam as seguintes emendas, aditivas e modificativa. Emenda ao artigo 1º do projeto original. Emenda aditiva. Na emenda fica acrescida a expressão autorização ao Poder Executivo. Logo após a frase dispõe sobre ficando com a seguinte redação: dispõe sobre a autorização do Poder Executivo de regulamentação da atividade de psicopedagogia nas escolas. Emenda modificativa. No artigo 1º, no lugar da expressão regulamentada, passará a constar a expressão autorizada, ficando com a seguinte redação: fica autorizado o Poder Executivo a regulamentar. Assim sendo, não havendo óbitos, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e a Comissão de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social opinam a unanimidade pela aprovação do projeto de lei 088/2013. Parecer pela aprovação. Coloco o parecer em discussão. Não havendo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão.
Aprovado. Coloco o projeto de lei em discussão. Não havendo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Vamos voltar à pauta, leitura do projeto do vereador Celso Andreon, que se encontra presente na casa. Projeto de lei em segunda discussão. Vereador Celso Andreon, 046/2013, dispõe sobre a criação da imprensa oficial do município de Cariacica. Coloco o projeto de lei em discussão. Não havendo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Pode voltar agora para lá. Vereadora Ilma Crisóstomo Siqueira, em primeira discussão. Projeto de lei CMC 096/2013. Institui o serviço de atendimento telefônico denominado Telesaúde. Convido o secretário da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para a leitura do parecer, vereador Itamar Alves Freire. Projeto de lei 096/2013, de autoria, vereadora Ilma Crisóstomo Siqueira. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Comissão de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social. Parecer conjunto. O presente parecer tem por objeto o projeto de lei 096/2013, de autoria da ilustre vereadora Ilma Crisóstomo Siqueira, do PSDB, que institui no âmbito municipal o serviço de atendimento telefônico denominado Telesaúde. Sim. Em cumprimento ao processo legislativo, foi a proposição encaminhada às comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e à Comissão de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social, para cada qual analisar o aspecto que seja de sua competência. Discutida a proposta pelas mencionadas comissões, optarem em dar seus pareceres em conjunto. Com base no artigo 196 da Carta Magna e no artigo 205 da Lei Orgânica do Município de Cariacica, a presente proposição visa assegurar o direito constitucional à saúde, reduzindo o risco de doenças e outros agravos. Constata-se que a medida é de natureza legislativa e não há qualquer impeditivo. Às presentes comissões compete manifestar-se acerca deste projeto de lei, bem como, se for o caso, oferecer substitutivo ou emendas nos termos do inciso 3º do parágrafo único do artigo 90, todos do regimento interno. Desta forma, para melhor adequar o projeto de lei 096/2013, estas comissões, juntamente com a autora do projeto, apresentam a seguinte emendas modificativa à emenda e ao artigo 1º do projeto original. Emendas modificativa. Na emenda, no lugar da expressão institui, passará a contar a expressão autoriza o Poder Executivo a instituir, ficando com a seguinte redação: autoriza o Poder Executivo a instituir, no âmbito municipal, o serviço de atendimento telefônico denominado Telesaúde. No artigo 1º, no lugar da expressão instituído, passará a constar a expressão o Poder Executivo autorizado a instituir, ficando com a seguinte redação: fica o Poder Executivo autorizado a instituir no município de Cariacica o serviço de atendimento. Assim sendo, não havendo óbice, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e a Comissão de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social opinam a unanimidade pela aprovação do projeto de lei 096/2013. Coloco o parecer em discussão. Não havendo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Coloco o projeto de lei em discussão. Coloco o projeto de lei em discussão. Vai ter vereador para discussão. Vereadora Ilma Crisóstomo Siqueira, do PSDB.
senhor presidente, senhores vereadores, lideranças aqui presentes. Senhor presidente, nós apresentamos esse projeto de lei, onde denomina ou cria, né, no município de Cariacica um atendimento telefônico denominado Telesaúde. Esse projeto tem a finalidade de possibilitar ao município a obtenção de informações sobre a existência de vaga nas unidades de saúde. Nós sabemos da dificuldade que nós temos em agendar consultas, em saber as vagas que são disponíveis no município. E é de grande relevância, uma vez que isso aqui desafoga o atendimento nas unidades de saúde. Nós sempre falamos sobre as unidades primárias. As unidades primárias, os bairros, hoje nós sabemos a dificuldade que as pessoas encontram de, às vezes, acordar às 5 horas da manhã e ir para uma unidade de saúde tentar agendar uma consulta. Sendo que são 20 consultas, né, por cada médico, às vezes são até menos. E aí tem muitas pessoas que vão para lá e voltam sem conseguir essas consultas médicas. E criando esse telesaúde, seria de grande facilidade para o município, uma vez que nós sabemos que Vitória já funciona assim e outros municípios também funcionam assim. Mas, senhor presidente, eu quero aproveitar os minutos que me restam e pedir, saindo um pouquinho fora do tema, para falar da audiência pública de amanhã. Eu entreguei para todos os vereadores um roteiro. Esse roteiro nós vamos segui-lo à risca. Todos os vereadores que comparecerem vão ter o seu direito de se pronunciar. Eu peço aos nobres companheiros que podem enviar para a Câmara, amanhã eu vou estar mais cedo aqui, enviar os slides, as fotos dos problemas. Hoje nós andamos no município e constatamos vários problemas de esgoto, vários problemas de caixas sem tampa, e aí a gente pede a colaboração da assessoria de cada vereador. Nós vamos precisar, já tivemos hoje, senhor presidente, a confirmação da CESAM, já nos ligou, a Arce também, que é a companhia regulamentadora, já se manifestou que vai estar presente. Eu acredito que vai ser uma audiência pública que vai dar um grande êxito para essa Casa de Leis. E, além do mais, convidamos diversas lideranças comunitárias. Mas eu quero aqui aproveitar e reforçar a todos que aqui estão. Nós sabemos que aqui tem presidente de associações, estou vendo aqui o Aldemindo, o Valdeci e outras lideranças que aqui estão, lideranças de comunidade, que venham para a Câmara amanhã, porque é importante que nós vamos franquear a palavra para o povo. Nós vamos dar a palavra para os presidentes de associações, para eles se manifestarem, para que a gente possa de vez solucionar o problema da CESAM no município. Que esse problema tenha afetado a Câmara Municipal, senhor presidente. Nós, vereadores, estamos sendo achacoalhados. O município de Cariacica tem diversos buracos, muitos carros, muitos acidentes acontecendo nessas bocas de lobos abertas. E ainda colocando em risco quando vier o tempo da chuva. Portanto, eu peço a compreensão e a colaboração de todos os vereadores dessa Casa de Leis. Muito obrigado. Projeto continua em discussão. Não havendo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Vereador Itamar Freire. Projeto de Lei 021/2013. Determina que as escolas municipais públicas e particulares de ensino médio fundamental disponibilizem o boletim escolar eletrônico. Convido o secretário da Comissão de Justiça e Redação Final, Itamar Alves Freire, para a leitura do parecer. Projeto de Lei 021/2013, de autoria dos vereadores Ilma Crisote Siqueira e Itamar Freire. Comissão de Legislação, Justiça, Redação Final e Comissão de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social. Parecer conjunto. O presente parecer tem
por objeto a Lei 021/2013, de autoria dos ilustres vereadores Ilma Crisóstomo Siqueira, do PSDB, e Itamar Freire, do PDT, que determina que as escolas municipais públicas e particulares de ensino médio e fundamental disponibilizem o boletim escolar eletrônico. Em cumprimento ao processo legislativo, foi a proposição encaminhada às comissões de legislação, justiça e redação final, para análise de seus aspectos constitucional, regimental, legal e jurídico. Discutida a proposta pelas mencionadas comissões, optaram em dar seus pareceres em conjunto. O projeto se justifica em razão da modernidade, uma vez que os pais podem acompanhar as notas e frequência de seus filhos, bem como os alunos podem acessar via internet de suas residências os dados de sua vida escolar. A medida é de natureza legislativa e nem há qualquer impeditivo legal. Assim sendo, não havendo óbitos, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e a Comissão de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social opinam a unanimidade pela aprovação do projeto de Lei 021/2013. É o parecer. Coloco o parecer em discussão. Não havendo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Coloco o projeto de lei em discussão. Não havendo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Vereadora Ilma Crisóstomo Siqueira. Senhor presidente, eu só aproveito a justificativa de voto e dizer que nesse organograma que a gente fez aí da audiência pública amanhã, fica convocado o presidente do Meio Ambiente da Câmara Municipal, o vereador Zéias, porque houve um lapso, ontem já era meia-noite, quando nós estávamos confeccionando esse roteiro. Eu faço questão da sua presença junto conosco. Muito obrigado. Pode ler. Jaqueline Moraes. Projeto de lei CMC 080/2013. Retirado. Retirado de pauta por ausência da autora. Vereador Joel Gabriel Perovano. Projeto de lei CMC 119/2013. Dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação pela farmácia, posto de saúde e hospitais do município da relação dos medicamentos genéricos. Do secretário da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para fazer a leitura do parecer. Projeto de lei 119/2013, autoria vereador Joel Perovani. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e Comissão de Educação e Saúde, Turismo e Assistência Social. Parecer conjunto. O presente parecer tem por objeto o projeto de lei 119/2013, de autoria do ilustre vereador Joel Perovani, do PSDB, que versa sobre a divulgação pelas farmácias, postos de saúde e hospitais de Cariacica da relação dos medicamentos genéricos e da outras providências. Em cumprimento ao processo legislativo, foi a proposição encaminhada à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e à Comissão de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social, para cada qual analisar o aspecto que seja de sua competência. Discutida a proposta pelas mencionadas comissões, optaram em dar seus pareceres em conjunto. A medida é de natureza legislativa e não há qualquer impeditivo legal. Às presentes comissões compete manifestar-se acerca deste projeto de lei, bem como, se for o caso, oferecer substitutivo ou emendas nos termos do inciso 3º do parágrafo único do artigo 90, todos do regimento interno. Desta forma, para melhor adequar o projeto de lei 119/2013, estas comissões, juntamente com o autor do projeto, apresentam a seguinte emenda: modificativas à emenda e ao artigo 8º do projeto original. Emendas modificativa. A emenda passará a vigorar com a seguinte redação: autoriza o Poder Executivo a determinar a divulgação
pelas farmácias, postos de saúde e hospitais de Cariacica, da relação dos medicamentos genéricos e da outras providências. No artigo 8º, no lugar da expressão devera, passará a constar a expressão poderá, ficando com a seguinte redação: o Executivo Municipal poderá regulamentar. Assim sendo, não havendo óbitos, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e a Comissão de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social opinam à unanimidade pela aprovação. É o parecer. Coloco o parecer em discussão. Não havendo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Coloco o projeto de lei em discussão. Não havendo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Vereador Messias Donato. Projeto de lei 121/2013. Dispõe sobre a obrigatoriedade da exibição de vídeos de segurança em teatro, danceteria e casas noturnas. Convido o secretário da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Itamar Alves Freire, para a leitura do parecer. Isso aqui a Comissão de Educação e Saúde pediu para dar o parecer separado. Então foi dado o parecer separado da Comissão de Saúde, tá certo? E da Comissão de Justiça, tá certo? Então vai ler da Justiça e depois Quem é o estudar. presidente da Educação? Aí Vossa Excelência pode chamar eu para ler. Projeto de lei 121/2013, autoria vereador Messias Donato. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Comissão de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social. E Comissão de Direitos Humanos e Segurança Pública. Parecer conjunto. O presente parecer tem por objeto o projeto de lei 121/2013, de autoria do ilustre vereador Messias Donato, do PT do B, que visa a dispor sobre a obrigatoriedade de exibição de vídeos de segurança em teatros, danceterias e casas noturnas, no âmbito do município de Cariacica e da outras providências. Em cumprimento ao processo legislativo, foi a proposição encaminhada à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, à Comissão de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social e à Comissão de Direitos Humanos e Segurança Pública, para cada qual analisar o aspecto que seja de sua competência. A proposta foi discutida pelas referidas comissões, que optaram em dar seus pareceres em conjunto. É o relatório. O projeto visa garantir a segurança dos frequentadores de teatros, casas noturnas, danceterias, casas de espetáculos e similares, com capacidade de receber público igual ou superior a 300 pessoas, uma vez que determina a instalação de televisores expondo imagem da localização dos extintores na casa, as saídas de emergências e brigada de incêndios e demais informações relevantes. A propositura é de interesse local e pode ser proposta por esta Casa de Leis nos termos do artigo 13 da Lei Orgânica de Cariacica. Constata-se que a medida é de natureza legislativa e não há qualquer impeditivo constitucional ou legal. Assim sendo, não havendo óbitos, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, a Comissão de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social e a Comissão de Direitos Humanos e Segurança Pública opinam à unanimidade pela aprovação do projeto 121/2013. É o parecer. Coloco o parecer em discussão. Não havendo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Coloco o projeto de lei em discussão. Não havendo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Vereador Osé Lopes de Faria. PMC, projeto de lei CMC 147/2013. Dispõe sobre a criação do programa de difusão de informações sobre a saúde, direitos da mulher. Convido o secretário da Comissão
de Legislação, Justiça e Redação Final, Itamar Alves Freire, para a leitura do parecer. Projeto de Lei 147/2013, autoria vereador Oséias Lopes de Faria, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Este parecer tem por objeto o projeto de Lei 147/2013, de autoria do ilustre vereador Oséias Lopes de Faria, do PV, que prevê a criação do Programa de Difusão de Informações sobre a Saúde e Direito da Mulher e da outras providências. Em cumprimento ao processo legislativo, foi a proposição encaminhada a esta Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, para análise de seu aspecto constitucional, regimental, legal e jurídico. A propositura autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa de Difusão de Informações sobre a Saúde e Direito da Mulher, objetivando difundir os conhecimentos essenciais sobre a saúde da mulher, das diferentes etapas da vida, atenção obstétrica e neonatal, planejamento familiar, prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, prevenção do câncer de mama e do colo de útero, prevenção de violências doméstica e sexual, dentre outras. A medida é de natureza legislativa e não há qualquer impeditivo constitucional ou legal. A presente comissão compete manifestar-se acerca deste projeto de lei, bem como, se for o caso, oferecer substitutivo ou emendas, nos termos do inciso 3º do parágrafo único do artigo 90. Neste contexto, para melhor adequar o projeto-lei 147/2013, esta comissão apresenta a seguinte emendas modificativa à ementa e aos artigos 4º e 5º do projeto original. Ementa modificativa. Na ementa, no lugar da expressão dispõe sobre a criação, passará a constar a expressão fica autorizado o Executivo a criar, ficando com a seguinte redação: fica autorizado o Executivo a criar o Programa de Difusão. No artigo 4º, no lugar da expressão regulamentará, passará a constar a expressão poderá regulamentar, ficando com a seguinte redação: o Poder Executivo poderá regulamentar a presente lei. O artigo 5º passará a vigorar com a seguinte redação: esta lei entra em vigor no prazo de 90 dias, contado de sua publicação. Revoga-se a disposição em contrário. Assim sendo, não havendo óbitos, esta Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final opina a unanimidade pela aprovação do projeto-lei 147/2013. É o parecer. Parecer da Comissão de Educação, na ausência da presidente Jaqueline Moraes, eu convido o secretário da Comissão de Saúde e Educação, vereador parecer aprovado na Comissão de Justiça. Agora o vereador Erildo Denadai, do Partido dos Trabalhadores. Boa noite a todos e todas. Deixa eu ler o parecer. Tem que enxergar, né? A presente matéria do ilustre vereador Oséias Lopes de Farias, que prevê a criação do Programa de Difusão de Informações sobre a Saúde e Direitos da Mulher e da outras providências. Em cumprimento ao processo legislativo, a proposição foi encaminhada à Comissão de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social para análise de seus aspectos constitucionais e regimental, legal e jurídico, nos termos do disposto pelo artigo 81 da Resolução 378/91. A propositura autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa de Difusão de Informações sobre a Saúde e Direitos da Mulher, objetivando difundir os conhecimentos essenciais sobre a saúde da mulher,
das diferentes etapas da vida, atenção obstétrica e neonatal, planejamento familiar, prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, prevenção de câncer de mama e de colo de útero, prevenção de violência doméstica e sexual, dentre outras. Após debates e considerações, entender os membros dessa Comissão de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social... Desculpa. Eu não vou enxergar, né? E assistência, após debates e considerações, entender os membros dessa Comissão de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social que o projeto é relevante para os nossos munícipes, vez que possui fundamentação legal, desde que possui fundamentação legal para tanto, conforme já devidamente fundamentado pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, bem como possui aplicabilidade prática. Assim, decide os membros dessa comissão opinarem pelo parecer favorável, acompanhando o parecer da Comissão de Justiça as devidas emendas apresentadas. Ante o exposto, não havendo qualquer empecilho que venha desfigurar a matéria em pauta, esta Comissão de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social opina à unanimidade pela aprovação do projeto de lei número 147/2013 em tela. É o parecer plenário Vicente Santório, em 28 de maio de 2013. Coloco o parecer em discussão. Não havendo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Coloco o projeto de lei em discussão. Não havendo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Celso aqui atrapalhando. Nossa. Vereador Pedro Henrique da Silva, seu Pedro. Projeto de lei CMC 146/2013. Institui a campanha dos 16 dias do ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Convido o secretário da Comissão de Justiça, Legislação e Redação Final, o vereador Itamar Alves Freire, para que o mesmo faça a leitura do parecer. Agora é você, né? Arrisquei você. Projeto de lei 146/2013, autoria do vereador Pedro Henrique da Silva. Seu Pedro. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Este parecer tem por objeto o projeto de lei 146/2013, de autoria do ilustre vereador Pedro Henrique da Silva, seu Pedro, do PT, que institui a campanha dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher no âmbito do município de Cariacica e da outras providências. Em cumprimento ao processo legislativo, foi a proposição encaminhada a esta Comissão de Legislação e Justiça Final, para análise do seu aspecto constitucional, regimental, legal e jurídico. A medida é de natureza legislativa e não há qualquer impeditivo constitucional ou legal, estando ainda de acordo com os artigos 106, 124, 133, todos do regimento interno. A presente comissão compete manifestar-se acerca desse projeto de lei, bem como, se for o caso, oferecer substitutivo ou emendas nos termos do inciso 3º do parágrafo único do artigo 90 do regimento interno. Neste contexto, para melhor adequar o projeto de lei 146/2013, esta comissão apresenta a seguinte emendas modificativa ao artigo 4º e 6º do projeto original. Emendas modificativa. No artigo 4º, no lugar da expressão "a campanha será realizada", passará a constar a expressão "fica o Poder Executivo a realizar", ficando com a seguinte redação: fica o Poder Executivo a realizar a campanha pela Secretaria de Cidadania e Trabalho através da Gerência dos Direitos da Mulher.
No artigo 6º, no lugar da expressão deverá regulamentá-la, passará a constar a expressão poderá regulamentar, ficando com a seguinte redação: para a realização das ações de que se trata o projeto de lei, o Poder Executivo poderá regulamentá-la, ficando autorizado a realizar. Assim sendo, não havendo óbice, esta Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final opinam à unanimidade pela aprovação do projeto de lei 146/2013. É o parecer. Coloco o parecer em discussão. Não havendo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Em discussão, com a palavra, o vereador Seu Pedro, do Partido dos Trabalhadores. Boa noite a todas e a todos. Boa noite à mesa, na pessoa do presidente Bruno e todos da mesa. Boa noite à nossa bancada do PT e todos os vereadores aqui presentes, nossos colegas, vereadoras e todo o povo presente. E também a TV Web e a TV Educativa. Tivemos uma consciência, junto com minha assessoria, que está aqui, para fazer uma pesquisa sobre essas violências que há contra as mulheres, né, no município de Cariacica, no estado e no Brasil inteiro, mas principalmente no município de Cariacica. Então, a gente caminhou, fizemos as pesquisas e achamos de bem fazer esse projeto para proteger as mulheres das violências que tem no nosso município. Por quê? Porque nós vemos na mídia quanto sofrem as mulheres com as violências por aí, e a gente não pode ficar calado, a gente tem que saber que nós somos filhos de mulheres, nós temos que respeitar a vontade das mulheres, tá? Todos nós que somos homens, temos que respeitar o assunto das mulheres, porque as mulheres são nossas parceiras, tá? As mulheres são, cada um de nós, sabemos que nós temos nossa parceira, mas temos que respeitar. Nós sabemos que nós temos nossas mães, nós somos filhos de mulheres, e precisa de nós ter uma compreensão muito ativa com as mulheres. Não é de qualquer maneira que a gente tem que ser, né? Achar que o homem é mais do que a mulher. Nós temos que achar que nós somos igual. Todos, seres humanos, somos igual. Então, por isso que a gente fez esse projeto, favorecendo a campanha dos 16 dias para a prefeitura. Quero pedir que todos para o voto e que a prefeitura também se ache nisso aí, porque é bom para todo mundo. Então, nesse momento, eu quero agradecer à comissão que elaborou, que deu o parecer. Muito obrigado por o trabalho, muito obrigado nosso presidente que está aqui. Levo muito sua voz, que a gente precisa de uma voz muito sadia aqui nessa Câmara. E com certeza, conte com a gente, o que for bom, a gente está aqui para defender isso. Obrigado, gente. Obrigado, vereador. Vereador Celso Andreon, do Partido dos Trabalhadores. Presidente Marcos Bruno, demais componentes da mesa, vereadores, vereadoras, lideranças aqui presentes, temos aqui a presença do Cleilton, da PAI, seja muito bem-vindo, essa casa se alegra com a sua presença. Temos ali também o Gugu, né, carinhosamente conhecido, também com a sua equipe, sejam muito bem-vindos a essa casa. É bom que vocês vão acompanhando também a riqueza dos debates aqui, para que a gente possa sempre sintonizar as duas casas, a Casa Legislativa e também aquela Casa do Executivo, que não é uma tarefa fácil de conduzir. E a política, para avançar, ela precisa estar sintonizada. E é nessa sintonia, presidente Marcos Bruno, que venho aqui elogiar o projeto
do meu companheiro de bancada, vereador Seu Pedro, que convoca para 16 dias de ativismo contra a violência à mulher. E por diversas vezes, vereador Wellington, nós estivemos aqui nesta casa fazendo debate sobre segurança pública, sobre violência, sobre vários aspectos da sociedade contemporânea. E a gente sabe que a lei em si mesma, ela não traz resultados concretos. Com o tempo, sim, mas de imediato, não. Aí entra a importância dessas campanhas, vereador Seu Pedro, desse momento de nós levarmos para a rua um novo pensamento, uma proposta de alteração da mentalidade da população. A política, ela é esse espaço de consolidação do bem comum. E essas campanhas do ativismo, e aqui muito bem apontada na direção da reflexão, também de diminuir os índices de violência contra as mulheres. A gente sabe que acabar com a violência é um processo histórico e de longo prazo, mas nós temos que imediatamente tirar o nosso Estado, vereador Robinho Pimentão, tirar o nosso Estado, o nosso município, das manchetes que constatam o nosso Estado, de forma especial do Espírito Santo, como um dos estados com maior índice de violência contra a mulher. E aí, vereador Seu Pedro, com a sua sensibilidade, com a sua assessoria, vem consolidar então um projeto como esse, que tenta um esforço coletivo entre poder público e sociedade civil organizada, a conscientizar a população, a orientar e fomentar o que eu chamo de uma nova mentalidade do bem comum, que é urgente na sociedade de hoje. Então, parabéns, vereador Seu Pedro, continue nessa linha, seu mandato tem nos agraciado com grandes projetos. Parabéns. Obrigado, presidente. O parecer, o projeto continua em discussão. Não havendo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei PMC número 125/2013, vereador Roberto Amorim. Autoriza o executivo a instalar câmeras de monitoramento de segurança nas escolas públicas. Convido o secretário da Comissão de Legislação e Justiça, Itamar Alves Freire, para fazer a leitura do parecer. Projeto de lei 125/2003. Autoria, vereador Roberto Amorim. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Comissão de Direitos Humanos e Segurança Pública. Parecer conjunto. A proposição apresentada pelo ilustre vereador Roberto Amorim tem por finalidade autorizar ao Executivo Municipal a instalar câmeras de monitoramento de segurança nas escolas públicas do município de Cariacica. A matéria em apreciação foi encaminhada à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, à Comissão de Direitos Humanos e Segurança Pública e à Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, para análise da constitucionalidade do projeto em discussão. Relatório sucinto. Os índices de criminalidade vêm crescendo assustadoramente no estado do Espírito Santo, e principalmente no município de Cariacica, amedrontando os nossos munícipes, pois o medo aterroriza a cada dia que passa, pois vivemos constantemente com a violência, seja dentro de casa ou na rua. É necessário coibir ou estabelecer um sentimento de segurança onde possamos viver dignamente. A colocação de câmeras em locais inapropriados contraria o artigo 17, 18 e 232 do Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei número 8.069, de 13 de julho de 90, e o artigo 5º do inciso 10º da Constituição Federal. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideais e crença, dos espaços e objeto pessoal.
É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os salvos de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Submeter a criança ou adolescente sobre sua autoridade, guarda ou vigilância, ou vexame ou constrangimento. Ante ao exposto, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, a Comissão de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social, a Comissão de Direitos Humanos e Segurança Pública, no teor do artigo 75, 81 e 82 da Resolução 378/91 do Regimento Interno desta Casa de Lei, opinam pela aprovação da matéria em tela. É o parecer. Coloco o parecer em discussão. Não havendo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Coloco o projeto de lei em discussão. Não havendo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei PMC número 132 de 2013, vereador Robinho Pimentão. Dispõe sobre a criação de projeto de inclusão digital visando oferecer acesso à internet Hi-Fi em todas as praças públicas deste município. Convido o secretário da Comissão de Justiça, Legislação e Redação Final, Itamar Alves Freire, para fazer a leitura do parecer. Projeto de Lei 132/2013, autoria, vereador Robinho Pimentão. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e Comissão de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social. Parecer conjunto. A matéria em epígrafe apresentada pelo vereador Robinho Pimentão tem por finalidade autorizar o Executivo Municipal a dispor sobre a inclusão digital, visando oferecer acesso à internet em todas as praças públicas localizadas no âmbito do município de Cariacica. A proposição em tela foi encaminhada à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e à Comissão de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social para apreciar a constitucionalidade do projeto. Breve relatório. Hoje não se pode mais pensar em educação sem pensar em tecnologia. Por isso, a internet nas escolas é um ganho importante. O presente projeto tem como objetivo propiciar a todos os ambientes da escola municipal o acesso à rede mundial de computadores. Tanto as salas de aula como os demais ambientes poderão ser contemplados, o que refletirá o novo momento experimentado pela educação brasileira, associada à informação em termos real. A internet, rede das redes, permite contatos interpessoais e acesso à informação em tempo real, quase sem limitações de tempo e espaço. Esse recurso tecnológico pode ser aplicado tanto no ensino presencial quanto à distância, modificando principalmente os papéis do professor e do aluno. O foco do aprender no lugar do ensinar é a distinção entre a informação e o conhecimento. O projeto em tela decorre em seu bojo que um dos entraves para a inclusão digital é a falta de infraestrutura, tais quais um bom sistema de banda larga e a adoção de sistema que permitiria acesso à internet. Para adequar a matéria em foco e sustentar a sua constitucionalidade, podemos citar que a ex-deputada Luísa Erondina apresentou um substitutivo
alternativo à Lei 9.472, de 17 de agosto de 1997. No artigo 5º do substitutivo, assim se encontra elencado os recursos do Fundo da Universalização dos Serviços de Telecomunicação serão aplicados em programas, projetos e atividades que tornam como meta promover a universalização de serviços de telecomunicação, em especial na implantação pelas prefeituras, municípios, destinado a propiciar o acesso à internet a toda a população. Assim sendo, as comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e a Comissão de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social, a teor dos artigos 75 e 81 da Resolução 378/91 do Regimento Interno, opinam pela aprovação da matéria. É o parecer. Coloco o parecer em discussão. Não havendo, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Coloco o projeto de lei em discussão. Com a palavra, a vereadora Ilma Crisóstomo. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, quero na oportunidade registrar a presença do senhor Emerson Schirweifer, que nome difícil, hein? O Gugu da autoescola, nosso subsecretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo e demais funcionários também que eu estou vendo aqui. Sejam bem-vindos a essa Casa de Leis. É sempre muito importante quando recebemos secretários, servidores, subsecretários, que vêm a essa casa para conhecer os nossos trabalhos. Eu quero parabenizar o vereador Robinho por esse projeto. E eu me lembro, vereador Robinho, que logo assim que eu assumi, em 2010, nós aprovamos aqui nessa Casa de Leis um projeto de lei autorizando o prefeito a disponibilizar a internet banda larga em todas as escolas da rede municipal, escola e praças. Só que hoje o projeto do vereador Robinho, ele contempla as praças. Mas na oportunidade, esse projeto de minha autoria, me lembro até que foi um grupo de jovens que estiveram no meu gabinete e pediram a internet nas escolas. Mas nós sabemos que nós, essa Casa de Leis, aprovamos, colocamos projetos, já temos até informações de alguns projetos autorizativos que virão vetados do governo, né, vereador líder? Algumas falas sobre alguns projetos autorizativos. E isso aí me preocupa, vereador Robinho, porque são ideias que colhemos da população, o povo traz para os vereadores e são prerrogativas da Casa de Leis. Se nós não aprovarmos projetos nessa casa, que seja indicativo, que seja autorizativo, que seja indicação, de que nós vamos fazer mais aqui? Então eu parabenizo Vossa Excelência e dizer que o importante é quando nós estamos no meio do povo. E ontem nós estávamos ali em Tabajara, na terra do Valdeci, a terra do Gugu, do Guto, né? A terra do Guto. E nós estávamos ali junto com o vereador Camilo, uma reivindicação do vereador Camilo. Eu fui até Tabajara, porque tinha outros assuntos pertinentes a tratar com o prefeito, inclusive em relação à praça do bairro São Francisco. E lá nós vimos que aquela obra tinha sido paralisada. E para nossa surpresa, foi entregue pelas mãos do presidente da associação um documento de paralisação da administração anterior. E isso surpreendeu. Quando nós vimos que aquelas obras pararam no final de dezembro, né, Valdeci?
E ali nós temos pessoas, amigas que moram ali e viam quando aquela empreiteira chegava com carros de cimento e o cimento sumia. Chegava com carros de materiais e esses materiais sumiam. E a gente ficava intrigado, mas final de mandato, a gente não podia fazer nada, não tinha nem como pedir informação, a equipe de transição de um governo e outro. E isso veio com que paralisasse aquelas obras. E no momento que eu estava ali, eu me recordei de lá de 97, vereadores, quando foi dado ordem de serviço, o Valdeci muito bem lembrou, na época do Cabo Camata. Foi quando eu estava nessa Casa de Leis. E depois também na oportunidade em 2001, quando o então prefeito Aloysio Santos veio novamente fazer reforma, e de lá para cá, aquela praça continuou a se deteriorar, e hoje continua lá a reforma. Nós esperamos em Deus que hoje, com a administração do Juninho, seja bem feita aquela reforma da praça, porque nós estamos olhando aqui, se a gente for olhar a questão de valores, R$ 934.785.062. É muito dinheiro, vereadores. E aí eu falo para o Guto, eu estou falando do Gugu porque o Gugu é aquele homem que dá a casa, que dá tudo, né? Não é o Guto. Não é o Gugu, né, Gugu? É o Gugu. E aí a gente vê que é muito dinheiro para fazer uma praça, para reformar uma praça, e o povo fica sempre à espera. E é por isso, vereador Robinho, que eu digo da importância de irmos às comunidades e olhar e pedir informação. Porque eu sempre falei para o prefeito Juninho, coloque no papel e apresente as heranças herdadas. Aquilo que está parado, nós temos sempre questionado aqui sobre as obras paralisadas. O porquê dessas obras paralisadas? Para que hoje nós não tenhamos aqueles problemas que estamos vivenciando, com obras paradas, com unidade de saúde parada, e aí eu venho a falar na semana que vem de outras obras que estão paralisadas no município. Muito obrigado. Vereador Robson Schaefer. Aproveitando aqui, senhor presidente, as palavras da vereadora Ima. Vereadora, eu acho que um projeto autorizativo, a Câmara Municipal está autorizando ao prefeito a executar o serviço. A Câmara não está obrigando o prefeito a fazer o serviço. Mas eu acho que Juninho é uma pessoa muito inteligente e eu acho que ele jamais vai vetar uns projetos autorizativos que a Câmara Municipal autoriza ele fazer, desde que haja realmente verba para que ele possa levar esse projeto para frente. Mas de um ano para outro, ele pode deixar recursos para que possa executar esses projetos autorizativos. E não deixando de falar do meu amigo Juninho, que está aí presente na plateia. Um abraço para você, Juninho, meu amiguinho. Boa noite, senhor presidente. O projeto continua em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de Lei CMC 077/2013 do vereador Sérgio Camilo Gomes. Autoriza o Executivo a celebrar convênio com a empresa brasileira de Correios para a criação de programa de remédio em casa. Convido o secretário da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Itamar Alves Freire, para a leitura do parecer. Projeto de Lei 077/2013, autoria vereador Sérgio Camilo Gomes. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. E Comissão de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social. Parecer conjunto. O presente parecer tem por objeto o projeto de Lei 077/2013, de autoria do ilustre vereador Sérgio Camilo Borges, do PRB, que autoriza o Executivo Municipal de Cariacica
a celebrar convênio com a empresa brasileira de Correios e Telégrafo para a criação do programa Remédio em Casa e da outras providências. Em cumprimento ao processo legislativo, foi a proposição encaminhada à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e à Comissão de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social, para cada qual analisar o aspecto que seja de sua competência. A proposta foi discutida pelas referidas comissões, que optaram em dar seus pareceres em conjunto. O projeto tem como objetivo encaminhar os remédios de uso contínuo diretamente à residência das pessoas idosas, pessoas portadoras de doenças crônicas, como deficiência e mobilidade reduzida, e usuários do SUS, comprimido. Assim, os dispostos no artigo 196 da Constituição Federal, no artigo 205 e 206 da Lei Orgânica deste município. Constata-se que a medida é de natureza legislativa e não há qualquer impeditivo constitucional ou legal. A presente comissão compete manifestar-se acerca desse projeto-lei, bem como, se for o caso, oferecer substitutivo ou emendas nos termos do inciso 3º do parágrafo único do artigo 90. Assim sendo, não havendo óbitos, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e a Comissão de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social opinam à unanimidade pela aprovação ao projeto de lei 077/2013. É o parecer. Coloco o parecer. Em discussão. Não havendo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Coloco o projeto de lei em discussão. Com a palavra o vereador Sérgio Camilo. Senhor presidente, mesa diretora, nobres pares, vereadora, lideranças políticas, religiosas, comunitárias. Cadê o subsecretário? Já foi embora? Já foi, né? É. Público aqui em geral presente, aqueles que nos acompanham pela TV Web, pela TV Assembleia, meu boa noite a todos. Este projeto, ele vem para estabelecer normas e regras gerais no que concerne à distribuição gratuita de medicamentos através do SUS, havendo prescrição médica de um órgão municipal. É um projeto, eu entendo, de grande relevância, aonde que o município de Cariacica, nós aprovando, com certeza seremos referência para os outros municípios, porque serve para aqueles que são portadores de doenças crônicas, ou seja, aquelas pessoas que precisam de um acompanhamento médico constante e tem a sua mobilidade reduzida, ou seja, pessoas que têm difícil locomoção. Aí, o nosso poder público municipal, a prefeitura, estaria autorizado através da Secretaria de Saúde fazer um convênio com os Correios, aonde estas pessoas que têm dificuldade de locomoção receberiam esses remédios, esses medicamentos na sua residência. É um projeto, senhores vereadores, repito, de grande relevância social. E gostaria aqui de registrar que eu levei toda a equipe dos Correios
inclusive com o presidente, diretor-geral, acho que é diretor-geral, né? No gabinete do prefeito, o qual eu disse que estaria apresentando o projeto do remédio em casa. E ele prontamente autorizou. Posteriormente, essa equipe dos Correios procurou aqui o doutor Marcos Egídio, no qual também passou para Vossa Excelência todo o bojo modelo do projeto. Então, por essas e outras razões de grande relevância, eu gostaria de solicitar, pedir aos nobres pares que venhamos a aprovar esse projeto, o qual, repito, é de grande relevância social. Muito obrigado, boa noite. O projeto continua em discussão. Não havendo, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de decreto legislativo Cidadão Cariaciquense, Câmara Municipal de... Fazer tudo de uma vez? Câmara Municipal de Cariacica. Projeto de lei e decreto número 239, 2013. Concede título de cidadão cariaciquense Avanço da Silva Martins em comemoração aos 123 anos de emancipação política no município de Cariacica. Requer ao presidente que sejam votados os pareceres englobados. Os projetos também, englobados. Englobados. Certo. Está maior do que... Senhores vereadores, o parecer a ser lido contém o mesmo assunto dos outros, modificando só o número e o nome dos homenageados. Requer aos senhores vereadores que possamos votar em bloco. Coloco o requerimento em discussão. Não havendo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Solicito ao secretário da comissão... Não, vou pedir para... Solicito ao secretário da Comissão de Justiça que faça a leitura do parecer. Está errado, achei que eu ler tudo depois do parecer. Não é ler tudo e depois do parecer. Projeto de decreto legislativo número 239/2013. Autoria: vereador Amarildo Araújo. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer: trata-se de proposição que visa conceder título de honra ao mérito ao senhor Moisés Dias de Carvalho Júnior, dado o reconhecimento pelos relevantes serviços prestados em favor do desenvolvimento do município de Cariacica. É atribuição da Câmara Municipal de Cariacica, conforme prevê no artigo 14 da Lei Orgânica do Município, conceder título honorífico às pessoas que reconhecidamente tenham prestado serviço de relevante interesse ao município, ou que se exterioriza mediante aprovação de decreto legislativo. Assim sendo, opino pela aprovação do projeto em apreciação, com a concessão do título pretendido. É o parecer. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos homenageados. Nilson Pereira de Souza, Edinaldo Pereira Silva, Aluir Pelicione, Guilherme Feix Neto, Dom Rubens Sevilha, Adelso Pimentel, Alzira Zumache Souza, Flávio Vezoni, Alessandro Firmino Barbosa, José Camilo de Araújo Filho, Onofre de Paula, Robson Belisário de Couto, Júlio César Gonçalves Quintas de Oliveira
Arcângelo Titonelli, Raimundo Barbosa Ramos, Mário Lúcio Macário, Silvio Baldão de Anibal, Anivaldo Nunes Teixeira, Marcelo Davi, Pablo Márcio Ribeira Freitas, José Vasconcelos Maria, Alésia Pereira de Souza, Oswaldo Patrício Medeiros, Éder Pontes da Silva, Geraldo Alves dos Anjos, Arildo Vieira, Amélio Amorim, José Steiner, Bruno Almeida Poltronieri, Nilson Mesquita Filho, Rogério Moraes Alves, Getúlio Darcy Curte Pires, Cláudio Cristi, Moisés Dias de Carvalho Júnior. Pode ler a comenda aí. Comenda Mochuária Cidadão Cariaciquense, Câmara Municipal de Cariacica, processo no número 2754/2013. Concede título honorífico à Comenda Mochuária ao senhor Ralph Luigi Mônico Rosa, em homenagem à sua participação no desenvolvimento integrado ao município de Cariacica. Está no requerimento agora, né? Coloco os pareceres em discussão. Coloco os pareceres em discussão. Não havendo, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Coloco os decretos em discussão. Não havendo, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Requerimentos. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Requerimento número 102/2013. Solicita do Executivo Municipal as seguintes informações: cópia do contrato da empresa Serdel, firmado com a Prefeitura no período dos mandatos do ex-prefeito Eldo Salomão. Quais os valores pagos à empresa Serdel durante os mandatos do ex-prefeito Eldo Salomão? Quais eram as formas de pagamento à empresa Serdel durante o mandato do ex-prefeito Eldo Salomão? Só tem um da comissão. Se retirar de pauta pela ausência dos autores. Só se encontra um representante da Comissão de Finanças, o vereador Claudemir, mas a ausência dos vereadores Oséias Lopes e Joel Perovano. Na insuficiência da comissão, retirado de pauta. Vereador Juscelino Miguel da Silva, requerimento número 113/2013. Requer realização de sessão solene em comemoração ao Dia do Padre no dia 6 de agosto, às 19 horas. Coloco o requerimento em discussão. Não havendo, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 114/2013 do vereador Juscelino. Requer realização de sessão solene em comemoração ao Dia do Soldado no dia 23 de agosto, às 19 horas. Coloco em discussão. Não havendo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Mais uma vez, recordando aos nobres colegas vereadores que os requerimentos para que possa ser realizada sessão solene deverão ser feitos em nome do partido político e não mais em nome do vereador. E ficou aqui estabelecido, votado em sessão, 2 requerimentos, 2 sessões para cada vereador. Requerimento número 116/2013 do vereador Robinho Pimentão. Requer tramitação de urgência, em regime de urgência, o projeto de lei resolução número 13/2013, que cria a Comissão Especial de Fiscalização e efetivo no cumprimento das leis municipais. Coloco o requerimento em discussão. Não havendo, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Indicações. Indicação do vereador Claudemir de Souza Bi. Indicação número 0977/2013. Meio-fio e aterramento de rotatório na Avenida 1, no bairro Maracanã. Coloco a indicação em discussão. Não havendo, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Pode tirar. Indicação da vereadora Ilma Crisóstomo Siqueira. Indicação número 0556/2013.
tapa-buracos na rua principal no bairro Poli Santana. Vou comprar com a padaria lá na frente. Coloca a indicação em discussão. Não havendo, coloca em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Indicação número 0865-2013, do vereador Itamar Alves Freire. Patrulhamento, revisão e compactação com o rolo na rua 70, no bairro Nova Rosa da Penha 1. Coloco a indicação em discussão. Não havendo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Indicação número 0982-2013, do vereador Juscelino Miguel da Silva. Reconstrução de campo de futebol no bairro Valparaíso. Coloco a indicação em discussão. Não havendo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Indicação número 0975-2013, do vereador Zé Miguel. Pavimentação asfalto na rua José Plácido, no bairro Dom Bosco. Coloco a indicação em discussão. Não havendo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Indicação número 0625-2013, do vereador Messias Donato. Pavimentação asfalto e drenagem na rua Adilson Coelho, no bairro Oriente. Coloco a indicação em discussão. Não havendo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Indicação número 0948-2013, do vereador Marcos Bruno Bastos. Recapeamento asfalto na rua Santa Terezinha, no bairro Vila Independência. Coloco a indicação em discussão. Não havendo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Indicação número 0781-2013, do vereador Zé Lopes Farias. Retirado de pauta por ausência do autor. Indicação número 0202-2013, do vereador Roberto de Amorim. Pavimentação asfalto na rua Bahia, no bairro Nova República. Coloco a indicação em discussão. Não havendo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Indicação número 0972-2013, do vereador Robin Pimentão. Limpeza e varrição e capina e pintura de meio fio na rua Anselmo Modanese, no bairro Itacibá. Coloco a indicação em discussão. Não havendo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Indicação número 0513-2013, do vereador Wellington Silva. Limpeza na Avenida Espírito Santo, no bairro Jardim Campo Grande. Coloco a indicação em discussão. Não havendo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Acabou? Só alegria. Não havendo mais nada a tratar, e em nome de Deus, dou por encerrada a sessão, convocando sessão ordinária para a próxima segunda-feira, em horário regimental.